Olá, signo de Virgem. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o nosso jogo e vamos ver uma mensagem da espiritualidade pra gente. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário pra amiga, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, deixa sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando pra você. Lembrando também, gente, que tem o Instagram, se vocês quiserem seguir lá. Ajuda a amiga, tá bom? A amiga queria fazer 10 mil inscritos lá no Insta. Eu tô com 4.440 e alguma coisa. 444. Então, quem quiser, meu povo, me ajuda lá. Falando de desilusão. Não esqueça o like, deixar um comentário para mim, se inscrever no canal. Falando de uma desilusão. Aqui, 8 de copas. 8 de copas com 10 de espadas. Não vai ser fácil, não. Apesar de simbolizar fins e abrir uma nova oportunidade para você mudar e fazer um caminho diferente, estão mostrando você decepcionado com uma situação na tua vida, com um caminho, com um trabalho, com uma situação que você escolheu e a demora de retorno que aquilo ali ocasionou, o atraso que você entende que aquilo ali causou na tua vida. Sinto uma desilusão, sabe? Uma sensação assim que eu acreditei em uma coisa, eu acreditei muito numa pessoa, acreditei muito num projeto, numa situação, e aquilo ali não deu em nada, né? E aí aquela desilusão, aquela coisa de se martirizar, né? Por conta disso, como se isso acabasse agora, entendeu? Partir para outra, superar. 5 de copas, 8 de ouros, enamorados. O conselho aqui é que já tá mais do que na hora de você superar essa questão. Tem alguma coisa que deu errado, então a gente vai agora por partes. Tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que deu errado. Pode ter sido um relacionamento, pode ter sido um trabalho, um projeto, uma questão que você acreditou. Essa situação não saiu como você imaginava. E depois dessa desilusão, meio que você não tá conseguindo seguir em frente, né? Você não tá conseguindo ver a vida aí como ela é. Você tá preso a uma questão, porque eu acreditei que ele seria exatamente daquela forma. E aí ela não tá sendo, entendeu? E aí eu não consigo aceitar que eu dediquei energia, que eu fiz minha parte, que eu fiz tudo. E não deu nada, eu não consigo digerir. Eu não consigo aceitar isso. E o que você tá ganhando com esse processo de não aceitar? Você tá perdendo tempo, você tá puta vida, você tá doente, você tá infeliz, você tá amargado com aquilo ali, você tá mal, você não tá ganhando nada. Entendeu? Então tá deixando de viver coisas incríveis porque aquela situação específica não deu certo. Tipo, entendeu? Isso aqui, porra, esquece essa porcaria, caraca, entendeu? Segue o baile. A vida não acabou. Mas o universo não pode fazer nada se você não, entendeu? Decidir mergulhar pra fora desse negócio. É que mostra você com a consciência de perdas. E isso sendo muito forte, assim, você tá com muita raiva, você tem escorpião no seu mapa aí, com certeza. Sabe, eu não consigo perdoar que isso não deu certo, porque eu criei expectativas, eu acreditei naquilo ali, e se isso não acontece do jeito que eu acreditei, não tá certo. Entendeu? Só que aqui eu só tenho consciência de perda. Até mesmo quando algo dá errado na minha vida, ele me ensina. É isso que ele tá falando. Você perdeu alguma coisa, mas deixou-se um saldo de certa forma. Esse saldo era o que precisava sair dali. Não era que aquilo talvez tivesse que dar certo, mas você precisava ter uma lição, um aprendizado. Agora é hora de seguir em frente. Agora, por exemplo, você já sabe o que não funciona, você já sabe o tipo de relacionamento que você não quer, você já sabe o tipo de pessoa que você não quer junto de você, você já sabe o caminho que você não quer seguir, as pessoas, o tipo de amizade que você se decepciona, não quer o trabalho, o tipo de dinâmica de trabalho que você não aceita.
Você já sabe aquilo que funcionou na tua vida, aquilo que não. Então agora que eu tenho essa experiência, que eu tenho esse armazenamento no meu HD, vou seguir em frente. Não vou ficar ali morrendo naquela dor. Não deu certo. Parte para outra. Agora eu já sei, se acontecer tal coisa, não é para aceitar, porque vai dar errado. Se alguém tentar fazer tal coisa comigo, vai dar errado, vão me decepcionar. Entendeu? Ele tá tentando mostrar aqui para você. Era a experiência, esse saldo que você tinha que aprender. E como que você iria aprender isso se você não tivesse a experiência? Então, assim, é impossível que você carregasse essa questão se você não passasse por algo nessa magnitude. Então, você tinha que viver. E também ser colocado nessa experiência específica não pode também isentar você da decisão. Porque aqui é uma carta de escolhas. Você escolheu passar por tudo isso. Você não pode também olhar para isso, talvez seja a dificuldade de perdoar, seja isso. Você está enxergando que você foi induzido àquele caminho. Acontece muito, principalmente quando a gente mexe com espiritualidade. A espiritualidade, ela vai botando caminhos, e a gente vai confiando e vai fazendo. Às vezes as coisas não dão certo. Por exemplo, aquela mudança minha de casa, deu tudo que podia dar errado, deu errado. Foi, assim, traumático, a experiência foi horrível, o meu saldo foi saúde destruída e muitos prejuízos, assim, sem fim. Fiquei muito mal mesmo, eu achei que não ia dar mais não, mas depois, muita calma, eu fui olhando detalhe por detalhe da situação e eu realmente vi que eu fiz alguma escolha no meio do caminho ali, que eu errei. Então, eu tinha que pausar, né? Tanto que eu parei tudo para poder me cuidar. Minha saúde estava no limite. E eu não ia adiantar morar num lugar novo. Se eu dali ia pro hospital, eu não ia nem ficar lá. Eu ia pro hospital, porque eu já tava na guerra completamente. Então, eu fui pensando assim, aquilo ali foi uma pausa, tipo assim, é um sonho que você tem. Não é que você não vai mais realizar. Mas agora vai no momento certo e dá prioridade ao que realmente importa aqui. Para você viver aquele sonho, você tem que ter saúde, você não tem ela agora. Então eu precisei voltar, iniciei um monte de tratamentos de saúde para poder me recuperar. Ainda estou, e ainda vou fazer muitos ainda, felizmente ou não, eu tenho que fazer, para poder me recuperar dos danos que eu estava negligenciando. Talvez você tenha sido incentivado a passar por situações. Você confiou que a espiritualidade ia te amparar. Só que a gente às vezes confunde a espiritualidade como se ela fosse uma babá, como se ela fosse uma mãe que vai pegar você no colo e impedir que você sofra. Não vai funcionar desse jeito, meus caros, não é assim. Então, às vezes, nós temos que nos deparar com experiências bem esquisitas, onde a gente fica meio confuso. Por que eu tô passando por essa decepção, dessa situação? Pô, mó sacanagem. Por que eu tô vivendo essa experiência dessa forma? E por que simplesmente a espiritualidade não me deu a coisa ali? Uma lição de uma forma mais leve. Talvez se fosse de outra forma, aquilo não fosse fixar. Entendeu? Aquele aprendizado não ia fixar na tua cabeça. Eu sei que é complexo. Eu também, às vezes, fico pensando assim, precisar me dar um prejuízo colossal, me deixar com uma dívida, me deixar com um problema de saúde, isso tudo. Vou aprender? Não precisava só falar assim, não mora aí não. Isso é mais fácil. Vai no médico. Caraca, filho, se só me dar um soco na cara, derrubar, dar um nocaute, quebrar meu pescoço, pra poder eu aprender. Talvez se tivesse feito, né, as coisas de uma maneira branda, eu realmente não ia aprender. Só aprendo na porrada. Então você deve ser igual a mim. Então, a coisa realmente veio em proporções que você meio que se decepcionou com a tua espiritualidade, você perdeu a confiança, você joga meio que a culpa. Se eles não tivessem falado que ia dar certo, eu não teria vindo. Mas também se você não é induzido a alguma coisa, você também não faz nada. E o que você evolui? O que você progride? O que a vida caminha? Né? Qual é o objetivo de estar aqui? Se as coisas não acontecem, se os incômodos, né, essas coisas não acontecem, você também não se movimenta. E a gente não pode viver aqui igual um vegetal, né? Você tem que manifestar alguma coisa. Então, eu sinto que assim, alguém tem que parar também de culpar talvez a espiritualidade ou o mundo externo por algo que você também escolheu.
Mesmo que, mas se eu não tivesse, eu não tinha escolhido nada. Mas também se não tivesse acontecido nada, você estaria numa inércia absurda e a tua vida vegetal ali. Não é, a vida não é assim. Ela tem ciclos, ela tem fases, ela tem acontecimentos. Talvez até se você não tivesse, as coisas poderiam estar milhões de vezes pior. Então, assim, você não tem como culpar uma situação pro resto da vida. Culpar o externo não pode ser uma eterna desculpa. A gente tem que assumir alguma responsabilidade. Tomei decisão, errou, paciência, vamos recomeçar, vamos fazer tudo de novo. Mas tem que avançar, entendeu? Tem que avançar. Alguém que acaba que fica preso a questões e não modifica, aquela situação trava e acabou. O espiritual tá falando assim, olha, eu sei que você tá com esse ressentimento, com essa amargura, mas você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa consciente, e consciente de que é consciente, olha o que lhe ocorre. Isso tá te ajudando. Se você fosse por conta própria, você tomar decisões, se escolher caminhos, você ia. Você tem que ter um impulso, e aqui se deu um impulso. E agora que você tem a experiência do que não funciona, você vai saber tomar melhores decisões. Às vezes a gente fala para uma criança, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. E a criança, E aí ela toma um choque, pô, caraca. E aí ela não tem que entender às vezes assim, aí, machucou, não põe a mão no fogo, né? Entendeu? Aí, não falei para não fazer. Nunca mais ela vai fazer. Por quê? Porque ela sentiu na pele a dor. Aquilo vai ser memorizado. Você sentiu uma dor específica aqui que você não vai mais desassociar isso de um problema. Só que não é para você que essa situação, o amor é um problema, o trabalhar é um problema, as pessoas são um problema, não. O negativo tem que ser processado e tem que ser muito bem analítico. Você não pode ficar generalizando tudo. Aquela situação deu errado porque fulano falou isso, porque eu fiz isso, porque eu escolhi não discernir essa situação, não sei o que. Eu tenho uma responsabilidade com aquilo ali. A partir disso, você tenta um amor de novo, tenta um trabalho de novo. E quando a coisa envergar para aquilo ali, você já vai saber, não vou seguir nesse caminho, não vou aceitar isso, ninguém vai poder me tratar desse jeito. Por quê? Porque eu já sei para onde essa rota vai dar. E esse é um caminho que eu não vou trilhar mais, porque eu já conheci ele. Então, como que eu vou saber sem ter passado por essa experiência, né? Então, aqui tá falando assim, pare de culpar o mundo por uma decisão que ela partiu de você. E aquilo que não deu certo, hora de superar. O mundo já tá precisando que você faça outras coisas e você com medo de tentar de novo. Vambora, vai ter que fazer. Aí diz que você não vai conseguir se conter por muito tempo. Tá se aproximando alguma fase da sua vida, alguma coisa que para acontecer que é de uma magnitude muito grande, alguma coisa que é muito grande para você. E assim, se você continuar com essa ideia de culpar o externo, essa passagem que você tem agora de vida, um acontecimento que você tem para agora, se alguma coisa não sair do jeito que você quer, você vai colapsar. Você vai colapsar, porque aquilo ali vai ser tão desagradável, vai ser tão estranho, que você não vai conseguir entender os sinais do que realmente está acontecendo. Você vai querer culpar, achar culpados. E ali não é sobre achar culpados. É sobre encarar, aceitar e seguir em frente. Entende? Tem uma experiência aqui que você vai precisar ter muita maturidade. E com esse pensamento você vai ter perdas, tá bom? Então muito cuidado aí, galera. O universo está preparando você para uma situação onde você vai tomar várias decisões. Vai culpar quem? Não tem mais ninguém para culpar. E aqui você já aprendeu as lições, agora você está por conta própria. E acredite, vai se sair muito bem. Você nem imagina o quanto que você está preparado. Abandone o medo. O medo não é algo que deve ficar na tua vida agora. Agora você deve se encher de coragem. Carta da erudita. Cresça dentro da sua situação atual. Aqui é como se estivesse mostrando para você que você tem mais conhecimento do que imagina. Você é uma pessoa muito mais inteligente do que você imagina e tá assim, bobeando aí com situações que não tinham necessidade de estar sendo vividas dessa forma. Carta da erudita, ela fala de alguém que possui conhecimento, que tem capacidade de soltar o passado, entendeu? Porque é uma pessoa de sabedoria. Não cancela tudo assim, não. Aqui pode estar falando que isso nasceu de uma situação desde a infância, eu não supero uma infância onde eu não fui amado, onde eu não fui um monte de coisa, e aí também vem as questões dos relacionamentos pessoais. Quando eu não sou o centro das atenções, quando eu não sou amado, quando eu não sou isso, quando eu não sou aquilo, ou então alguém fez algo comigo
ali nasce um problema. É hora de superação, é tempo de regeneração, purificação desses males, dessas dores que você carrega, entendeu? Tá na hora já de se despedir, não tem mais nada para ver dessa parada aí, galera, entendeu? Aqui tem Arcanjo Chamuel chamando mesmo, chamando você aqui, meu caro. Libera, se ilumina dessa dor, porque ainda tem muita jornada pela frente, tá perdendo tempo no sofrimento que não lhe cabe. Esse espaço nunca foi seu, é apenas um aprendizado, não é uma eterna lição, castigo. Pode sair daí porque já acabou. Outra coisa tá chegando e uma postura madura e diferente precisa ser utilizada para esse acontecimento, tá bom? Receba essa mensagem com muito carinho, espero que faça sentido para vocês. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!